Bom, eu estou muito contente e estou assim feliz porque ainda há uns 3 dias eu estava a amaldiçoar a minha vida. Ali para a altura da Black Friday eu comprei um router Wi-Fi 7. Comprei a pensar que estava a tomar a decisão correta, mas afinal não estava. O que vale é que graças à política de devoluções da Amazon eu ainda o posso devolver e já estou a tratar disso. A recolha deve ser feita amanhã ou depois da manhã. E pronto, como eu ainda estava a tempo de o devolver e como sei que a Amazon vai devolver-me o dinheiro que eu gastei, bom, pude ponderar uma alternativa, uma solução melhor para o Wi-Fi aqui em casa. E só para que tenhas uma ideia, eu comprei isto anteontem, a meio da tarde, chegou ontem de manhã e hoje já estou a fazer este vídeo. A solução não é bem um router, é uma espécie de mini routers, o termo não é o melhor, mas pronto, faz de conta que são mini routers que se ligam entre si como uma malha e agora sim, eu tenho net cá em casa muito mais rápida. Se queres saber o que é que eu comprei, se queres saber qual é que foi o meu erro, se queres saber como é que quando as coisas até já estavam a correr bem, eu consegui melhorar a situação e principalmente 4. Se queres ter net mais rápida em casa, fica por aí, este vídeo é para ti. Olá, eu sou o Rui Tocaena, segue o canal e essas cenas todas. Aqui não há vídeos patrocinados. A TP-Link, de que eu vou falar ao longo deste vídeo, não sabe que eu o fiz, não me enviou nada disto. Eu comprei tudo, o que vais ver. A Vodafone não é que interessa muito para este caso, mas a net que eu tenho cá em casa é da Vodafone. Eles também não fazem a mínima ideia que eu estou a gravar este vídeo. Portanto, repito, subscreve este canal, aqui encontras muitas análises, centenas de análises já, e nenhum vídeo patrocinado, nenhum, por seja lá quem for. 0 vídeos patrocinados. Bom, deixa-me começar por explicar-te de onde é que tudo isto parte. A casa é grande, é um apartamento, tem vários quartos e tem áreas generosas e alimentar tudo isto em termos de net, o que existe é um router que a Vodafone pôs aqui há uma carrada de anos, é Wi-Fi 5, portanto está desatualizado, mas a Vodafone não o atualiza e estamos nisto. Quem sabe se depois de eu publicar este vídeo, quem sabe se não recebo um router mais recente aqui em casa para testar. O que é que dizes, Vodafone? Eu curtia. Portanto, Wi-Fi fraquinho, graças à Vodafone, numa casa grande. E quando eu falo de Wi-Fi fraquinho, refiro-me não só à velocidade, mas também ao alcance, ok? E vou começar justamente pelo alcance. Bom, porque existiam zonas cá em casa onde o sinal vindo do router, deste router da Vodafone, ou era fraquinho ou nem sequer chegava. Eu resolvi instalar aqui em casa uma coisa que eu trouxe da minha casa anterior e é isto. É uma espécie de extensor de sinal Wi-Fi que recorre à tecnologia Powerline, ou seja, do router da Vodafone sai um cabo de rede que se liga a uma espécie de router Powerline, liga-se aqui, ok? Que depois envia e recebe sinal, dados, através da rede elétrica. Numa outra ponta está um outro, o segundo equipamento Powerline. Na verdade eu aqui em casa tenho 4, mas para estas contas isto não interessa muito. E bom, esses sim são access points que distribuem net ou por Wi-Fi ou por cabo de rede, para onde eu muito bem entender. E então eu passei a ter Wi-Fi no meu quarto, porque não tinha, por simplesmente, net lá no quarto. Numa outra divisão, esta onde estou, o estúdio, passei a ter net por Ethernet, ou seja, por cabo de rede, ok? Isto para o meu Mac Studio, para o meu computador de secretária. Sai daqui um cabo que se liga ao meu computador de secretária. E já agora, eu ainda há pouco te falava que tenho mais coisas destas, Powerline, portanto, internet distribuída através da rede elétrica da casa. Um desses satélites, ou um desses access points, melhor dito, satélites é uma outra coisa. Bom, eu fiz isso, ou apliquei-o na outra ponta da casa para poder ligar a televisão à net. Antes havia um cabo de rede gigante que passava à balda. Eu já te vou mostrar. Espera aí. Um cabo de rede gigante, ok? Que passava assim à balda por trás de móveis e de sofás. Pronto, eu acabei com isso e com a instalação destes power lines, o que passou a acontecer é que a net passou a chegar lá ao fundo da casa através da rede elétrica. E pronto, problema resolvido, net em todo lado e 0 cabos à solta. Quer dizer, talvez seja melhor dizer, problema quase resolvido. É que a velocidade continuava a deixar a desejar. E agora avançamos uns 2 anos. Talvez um pouco menos do que isso, mas à volta de 2 anos. Avançamos até à última Black Friday. Foi aí que eu comprei
Isto. Este bichinho é o TP-Link Archer BE550, é Wi-Fi 7 de 3 bandas, transmite dados a 2.4 GHz, a 5 GHz e também a 6 GHz. Isto não é velocidade, ok? Isto são frequências em que o Wi-Fi circula. É então compatível com a tecnologia MLO, Multi-Link Operation, portanto consegue transmitir em simultâneo e para o mesmo receptor, no caso para o meu telemóvel, por exemplo, consegue distribuir dados nestas 3 bandas, portanto consegue entregar mais coisas ao mesmo tempo, porque não é só os 5 GHz que está a funcionar, são todas elas, ou podem ser, caso seja necessário. As portas, estas portas de rede, são de 2.5 gigabits por segundo, e isto sim já é velocidade. E pronto, tem mais uma série de coisas muito boas, isso é verdade. O problema é que tudo isto é em teoria, tudo isto é em laboratório. Eu não vou ser nada técnico neste vídeo, mas eu preciso de explicar aquilo das tais frequências. Uma das coisas que o Wi-Fi 7 trouxe foi a transmissão de dados numa frequência ainda mais elevada, a tal dos 6 GHz. Isto permite uma transmissão de dados mais rápida do que nas outras duas, e então, pelo menos neste router da TP-Link, tens de estar praticamente encostado ao router com o telemóvel, ou seja lá com o que for que estejas a receber, para que ele atinja as tais velocidades milagrosas trazidas pelos 6 GHz. No meu caso, chegou aos 900 megabits por segundo. Isto em downloads. No upload fica-se pelos 200, que muito francamente eu acho que é o limite da minha operadora. Ou melhor, é o limite que está no contrato que eu assinei com a operadora. Portanto, 900 gigabits por segundo a 1 metro do router, e depois, a partir daí, começa a baixar a velocidade, e eu ainda pensei que poderia não ser um problema, portanto resolvi trazer este router aqui para o estúdio, liguei-o por cabo ao Powerline, que aqui tenho, e depois é que me apercebi que os meus Powerlines por cabo e através da rede elétrica, eles não conseguem fazer melhor do que 160 megabits por segundo, o que é muito baixo. Eu nunca tinha feito essa medição, fiquei espantado com a lentidão destas coisas, portanto, da net distribuída através da rede elétrica. Bom, falei-te dos 6 GHz, que é a novidade, mas não te falei dos 5 e dos 2.4 GHz. Estas são as duas frequências que muito provavelmente tens em casa e que o teu router faz, seja ele igual a este ou seja diferente, mas muito provavelmente o teu router também é Wi-Fi 5. Há routers que no próprio nome da rede dizem claramente qual é que é a frequência dessa rede Wi-Fi. Imagina, o nome da rede Wi-Fi é NetCasa 5G e depois a outra é NetCasa 2.4G. Esse é o sistema que eu estava a utilizar, portanto, com as redes paradas. Mas a tua casa até pode estar configurado de uma outra forma. Aliás, se não mexeste, é natural que esteja configurado de outra forma. E o que vês é o nome da rede só, NetCasa, e nada mais. Não te diz se estás 5G, que na verdade não é 5G, é 5 GHz, ou 2.4G, que também não é G, é GHz. Bom, apesar disso, apesar de não te aparecer os números, muito provavelmente tens as duas ativas, tanto a de 5 GHz como a de 2.4 GHz. É uma questão de configurações que eu não vou explicar, ou que não vou explorar agora, porque praticamente também não é importante. Mas repito, o mais natural é que tenhas as duas ativas. A dos 5 GHz é a mais rápida, mas apesar de atravessar paredes, só consegue atravessar uma ou duas, no máximo, ok? Já a 2.4 é que vai mais longe, chega a zonas da casa mais afastadas do router. O problema é que é mais lenta e não faz milagres. Eu relembro que no meu quarto, quando eu tinha só o router da Vodafone ligado, aquilo era mega lento. E depois estava sempre a perder o sinal, portanto era impossível usar aquela rede. Ela chegava lá, mas muito, muito dificilmente se conseguia utilizar aquilo. Mas enfim, a bem deste vídeo eu fiz testes e no meu quarto, ou seja, no local mais afastado do router, que está no hall de entrada, este equipamento da Vodafone que eu tenho aqui, ele faz em média 14 megabits por segundo nos downloads e 19 megabits por segundo nos uploads. Isto no meu quarto, é o que eu consigo obter no meu quarto. Com este tal sistema Powerline, que eu depois pus lá para poder utilizar net sem ser a net móvel, claro. Aí a velocidade sobe, e sobe para 78 download e 45 upload.
Isto quando está ligada à rede 2.4, ok? E digo isso porque o access point acaba por estar num outro quarto, mesmo ali ao lado, e mesmo assim os 5 GHz desta powerline conseguem chegar ao meu quarto. Então, na verdade, a velocidade que eu tenho mesmo e com a qual eu tenho navegado são 125 megabits por segundo de download e um pouquinho mais de upload. E com este router, como é que é? Será que estava a fazer um bom investimento? Não, não estava. Ele faz 38, 36, não mais do que isso nos downloads e 12, 13 nos uploads. Ou seja, este foi o tal erro que eu cometi. Se tens uma casa grande, não é um router mais poderoso, não é um router que vai resolver os seus problemas de falta ou de zonas sem Wi-Fi. Não é. Resolves isso com extensores de sinal, que no fundo é o que eu estava a fazer antes, ou então com o Wi-Fi espalhado numa rede mesh. Estes aparelhinhos, ou maiores às vezes, mas lá está, eles não estão a estender o sinal, isso é o que isto faz, eles não estão a estender o sinal, o que eles estão é a comunicar entre si e a fazer uma malha Wi-Fi. E eu, apesar de só ter um na mão, eu tenho mais dois agora aqui em casa. Aliás, chamar a isto os extensores de rede é absolutamente errado, ok? Isto são nós de uma rede. Tens o nó principal, que no meu caso fica outra vez lá no wall de entrada, porque tem de ficar perto do router, e depois tens os satélites. Podes ter vários, eu tenho dois. E atenção, estas redes mesh não são novas, ok? Eu próprio já tinha instalado da TP-Link em casa da minha mãe e na casa do meu pai. Não o fiz aqui porque aproveitei os tais equipamentos que já tinha, mas não foi boa ideia fazer isso quando vim para cá. Resolveu os problemas, é verdade, mas foi um erro. E agora, com este router, eu estava a cometer um erro ainda maior. E enfim, volto a dizer, se o Wi-Fi te deixa a desejar numa casa pequena, um router melhor pode resolver, ok, numa casa pequena, mas se tens um T2, um T2 mais compridão, ou se tens um T3, ou se tens uma mansão com vários andares, vai para a rede mesh. Aliás, se tens uma casa com 2 ou mais pisos, eu aposto que tens uma rede mesh já em casa, porque caso contrário é mesmo impossível. Há outras soluções que não passam diretamente pelo Wi-Fi, ok? Passam por cabos. Há, por exemplo, uma coisa que talvez fique melhor dizer, há uma tecnologia que se chama Mocha e que me parece ser melhor do que esta Powerline, mas só é viável implementar isso em algumas habitações. Portanto, também muita gente tem casas com 2 ou 3 andares, acaba por ir para este Powerline. Mas o Mocha, pelo que vejo, é melhor. E pronto, esta busca, esta luta levou-me às redes mesh. Eu confesso que ainda pensei em falar com um contacto que tenho na TP-Link. Basicamente não queria cometer o mesmo erro e comprar uma coisa errada, mas depois pensei que se lixe, devolvo este e compro na Amazon uma coisa qualquer. Acabei por ir para a TP-Link na mesma, porque lá está, eu tenho uma ótima experiência com redes e com a TP-Link, sejam estes, que são os tais Powerlines, sejam os mesh que tenho em casa da minha mãe, do meu pai, e agora com estes. Estes são os Deco BE3600 e eu estou a gostar muito deles. São Wi-Fi 7, mas devo sublinhar que são uma espécie de parente pobre do Wi-Fi 7, ok? Não são tri-band, são dual band, ou seja, tem 2.4 e 5 GHz. Aqui na caixa, as contas que apresentam acerca da capacidade deste sistema, bom, são contas talvez exageradas. A TP-Link fala em até 2800 megabits por segundo na rede 5 GHz e depois 680 megabits por segundo na rede 2.4 GHz. Enfim, não foi nada disto que eu vi, mas talvez algum milagre ainda venha a acontecer. Já agora, confesso que quando comprei eu nem vi isto, mas entretanto percebi que ela também é MLO, Multi-Link Operation. Muito francamente, isto é ótimo em equipamentos que são verdadeiramente Wi-Fi 7, ou seja, os que trabalham com as 3 frequências, mas como este é só dual band, eu não acho que se ganhe nada em ativar o MLO. Antes, pelo contrário, eu acho que ia saturar o Wi-Fi a 2.4 GHz, portanto não o liguei e não recomendo que o faças. Sendo que também é verdade que aqui em casa só tenho 2 smartphones que são compatíveis com isto do Multi-Link Operation, portanto também não me importo de perder essa funcionalidade porque... Bom, volto a dizer, o MLO só faz sentido em redes com as 3 frequências, 2.4, 5 e 6 GHz, coisa que estes Deco BE3600 não têm. Quanto a estes números que estão aqui à frente, 3.6 gigabits por segundo, ouviste bem? 3.6 gigabits por segundo.
600 metros quadrados, 150 aparelhos conectados. Bom, eu fui ler a letrinha miudinha, porque todos eles têm aqui um sinalzinho, uma cruzinha. Então eu fui ver a letra miudinha que está aqui assim. Como podes ver, é muito fácil de ler, então para gente com a minha idade, isto é facílimo de ler. E pronto, a verdade é que isto é em laboratório. Estes números é em laboratório. E mesmo assim é o standard da indústria. Não quer dizer que este modelo em particular consiga atingir esses números. Não. O certificado Wi-Fi 7 é que em laboratório conseguiu isto. Mas não foi este equipamento. Portanto, aliás, cheira-me que nenhum equipamento que esteja à venda nas lojas consiga estes números. Ok? Isto é... Enfim, estes números são só publicidade. Para não dizer publicidade enganosa, mas são publicidade. Se quiseres depois enganar e pensar que este equipamento faz isto, aí já é um problema teu. Até porque, na verdade, depois a TP-Link explica aqui as verdadeiras alegadas velocidades que isto atinge. Portanto, publicidade. Ok? O que não é publicidade é que isto resolveu todos os meus problemas e com distinção. Eu pus um nó, portanto, pus uma coisinha destas ao pé do router da Vodafone, que agora tenho aqui comigo, mas, portanto, esses dois têm de estar ligados por cabo, por Ethernet, ok? E depois ele começa a espalhar sem fios a net cá em casa. E tenho de o ligar ao router da Vodafone porque por simplesmente é através da Vodafone, do cabo da Vodafone que tem de espetar aqui dentro que a net me chega a casa. Depois, ele através de uma portinha destas, uma porta Ethernet, liga-se aqui ao router, ao nó principal, melhor dito, desta rede mesh, e depois a partir daí começa então, como eu disse, a espalhar-se através do Wi-Fi. Então, depois, para além desse, aqui no estúdio está um satélite, portanto, mais um igual a este, e no quarto tenho um terceiro, ou um segundo satélite, mas um terceiro equipamento destes. Já agora, podes comprar estes Deco BE3600 em sets de 2 ou de 3 nós. Eu penso que não podes comprar só um, mas bom, pelo menos aqui, estou num apartamento, estes 3 são suficientes. O do estúdio, eu pulo primeiro numa secretária que está ali atrás, está atrás de ti, ok? Consegui uma média de 280 megabits por segundo, mas depois ocorreu-me que seria capaz de conseguir um resultado melhor se eu trouxesse para esta secretária. E confirmou-se. Ele pulou ali assim e ele passou a estar de uma forma consistente acima dos 310 megabits por segundo, uma vez com mesmo aos 350 de download e 200 de upload. Nice! E relembro-te, os 200 de upload é o limite que a Vodafone pôs aqui. Não consigo mais do que isso. Se calhar eles conseguiam mais, eu é que não consigo ver mais do que isso. Mas bom, talvez te lembres que eu disse que tenho ali um PC de secretária, é um Mac Studio, e muito francamente aqui no estúdio interessa mais a velocidade por cabo de rede do que a velocidade Wi-Fi. O Mac Studio tem Wi-Fi, é verdade, mas eu prefiro ligar por rede fixa, portanto por cabo de rede, porque teoricamente é mais rápida. Ora, no sistema anterior, portanto, com o cabo Ethernet ligado a este access point da Powerline e ao Mac, aí eu conseguia uns estonteantes 150 megabits por segundo, ou seja, por mesh Wi-Fi, ou seja, já através desse sistema, Deco BE3600, eu já estava a ter o dobro, ok? Wi-Fi, eu já estava a ter o dobro que tinha aqui através de cabo de rede. Depois, acabei por ligar mesmo o cabo de rede. Este cabo de rede, porque a distância é um bocadinho grande. Portanto, acabei por utilizar este cabo de rede outra vez para ligar o tal Deco que ponho aqui assim, para ligar ao computador que tenho ali assim. E, bom, eu fiquei de boca aberta quando vi 650 megabits por segundo. Às vezes, isto é média, ok? Às vezes rondou os 700 megabits por segundo. No quarto eu lembro-te que este router da TP-Link, estando no wall, claro, mas não fazia mais do que 38 megabits por segundo. O router da Vodafone, 14, 15, enfim, muito mal. Já o que eu tenho lá, melhor, já o que eu tinha lá, que era uma coisinha destas, mais um Powerline, a debitar Wi-Fi 5 GHz, o melhor que se arranjava eram 125 megabits por segundo. Ora, com o sistema Mesh Wi-Fi 7, com o satélite lá no quarto, eu tenho com facilidade resultados acima dos 280, portanto, muito melhor também do que eu tinha antes.
E sim, é por tudo isto que eu no início do vídeo dizia que estou muito feliz. É que estou mesmo. E agora lembrei-me uma coisa, ainda agora estava a falar do quarto, isto é uma coisa importante. Na app podes configurar o sistema para desligar estes LEDs a partir de uma determinada hora. Ou sempre, se quiseres, eu não o faço, faço só a partir das 11 da noite. Isto é ótimo porque se tens um no quarto, como eu tenho, e se esta luz verde te incomodar, assim não te vai incomodar, porque dizes para às 11 da noite ela se desligar e depois volta-se a ligar no dia seguinte às 8 da manhã. Bom, antes das conclusões finais, deixa-me lembrar-te que, claro, que encontras links para estes meninos e para algumas alternativas na descrição do vídeo e no primeiro dos comentários. Também é por lá que encontras o botão dos likes e dá-lhe um toque se gostaste deste vídeo. E já agora, diz nos comentários que tipo de sistema é que tu usas. Se é o router da operadora, se é o mesh, se tens aquilo do Mocha, que eu quero, por acaso eu gostava de experimentar, se tens uma outra coisa qualquer. Enfim, diz aí nos comentários, por favor. E agora sim, a conclusão. Feitas as contas, nos 3 pontos fulcrais da casa, o mesh ganha sempre. Na sala de estar, lá na outra ponta da casa, o router da Vodafone faz em média 280 megabits por segundo, o Deco, o BE3600 faz 400, aqui no estúdio, e falando apenas de cabo de rede, que é aquilo que me interessa aqui, via Powerline, a média era 170, 175 megabits por segundo, versus 680 de média do Deco ligado ao PC por cabo. É muito fixe, fiquei muito contente com isto. Isto era uma espécie de segunda razão pela qual eu queria que este sistema corresse bem. Só eu é que trabalho aqui, é verdade. Também quero net rápido em casa, mas já que trabalho aqui, também queria velocidade. Depois, no quarto, mais uma cabazada 260 de média para o sistema mesh face a 120 megabits por segundo em média da rede Wi-Fi 5 GHz via Powerline. É por isso que eu comecei o vídeo a dizer que estou muito feliz, é que estou mesmo, e é por isso que eu te digo que se tens uma casa grande e se passar cabos não é uma opção, então vai para um sistema mesh. Não tem de ser este, mas vai para um sistema mesh porque só tens a ganhar. Pode ser que 3 unidades cheguem, pode ser que precises de mais, eventualmente poderás só precisar mesmo de 2, não acho muito provável, 2 é assim meio estranho. 3 é aquilo que é o mais comum, mas bom, não compres mais do que 3 de uma só vez, compra os 3, avalia, pensa nos melhores sítios para pôres cada satélite e depois logo vês se precisas de mais algum ou não. Eu sou o Rui Tucana, não te esqueças de subscrever o canal e toma lá um grande abraço.